Olá, estou aqui em Paris, felizmente ainda aqui em Paris, e meio dividida entre o filme Origem e o filme Bird Box. E vou misturar as duas coisas. Na verdade, eu vou comentar um fato do filme A Origem e que vai fazer um link com a questão da mulher. Estamos já no mês de março, esse mês o meu foco maior vai ser para a mulher. E quem assistiu o filme deve se lembrar que o Leonardo DiCaprio tinha um peãozinho que ele ficava rodando, né? Cada personagem tem um objeto, né, em que ele tem que estar usando esse objeto para ele saber se ele está acordado ou não. E como eu interpreto isso, né? Toda a história do filme A Origem é uma forma de penetrar no inconsciente da pessoa. E como o trauma que o garoto que herdou a empresa do pai foi muito profundo, foi no berço, tanto é que no final do filme ele pega um catavento, é um brinquedo que a minha geração usou bastante. Talvez a galera mais nova nem saiba exatamente o que significa um catavento, né? Mas era um objeto de brincadeira de criança, né? E como o pai do garoto, ao morrer, tentou dizer alguma coisa, provavelmente alguma coisa horrorosa no ouvido do filho, mas felizmente ele morreu antes de fazer mais um estrago na vida do filho dele, né? O Leonardo DiCaprio colocou num cofre um papel como se fosse uma, como é que fala? Uma carta, alguma coisa que o pai tivesse deixado para ele, né? E que a mensagem era: seja você mesmo, haja como você tiver que agir. Não faça como eu fiz, não faça como eu. Que na verdade foi o contrário que o pai deve ter feito com o garoto a vida inteira. O pai deve ter sempre reprimido o filho. E isso é uma coisa que eu observo muito nas experiências dos meus clientes quando tem pais poderosos, né? É claro que pai e mãe, às vezes, mesmo não sendo poderoso, às vezes usa do artifício de bater, usa do artifício de xingar, gritar, né? E que quer educar, né? Tá querendo fazer o seu melhor, às vezes agindo como quer. Mas o que eu percebo é que alguns pais, quando eles são bem-sucedidos na vida, eles criam um entrave para o filho. É muito comum eu ouvir um pai bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, um político bem-sucedido, um juiz bem-sucedido, né? Em que deprecia qualquer outra pessoa que não seja tão bem-sucedida como ele. Às vezes, esses pais, eles se esquecem que eles mesmos na infância, na adolescência, quebraram coisas, tomaram decisões erradas e fizeram um monte de coisas não muito legais, né? E de uma certa forma, eu vejo que assim, isso cria um entrave muito forte na cabeça da pessoa quando essa crítica vem do próprio pai ou da própria mãe. Porque não há pessoa mais importante na vida da gente do que os nossos pais. E o certo seriam, como hoje, na educação de hoje, com muito mais informação do que se tem hoje, né? Os pais hoje eles conseguem ser muito mais assertivos do que os pais do passado, né? Apesar de que perfeito ninguém é. Então, eu fico muito sensibilizada hoje em relação à mulher, a questão do mês da mulher, né? E até em relação a essas postagens que eu venho fazendo, contando a história de Edith Piaf. Por que que no filme Origem foi justamente a música da Edith Piaf que faz acordar as pessoas do sonho? Eu interpreto como o sonho é o momento que nós estamos dormindo, é o momento que nós estamos inconsciente. E muitas vezes, nesse processo inconsciente, fica registrado no nosso subconsciente muitos traumas, muitas crenças limitantes, muitas distorções da nossa própria autoimagem e que é difícil você se libertar disso. No caso do filme A Origem, o grande dilema que se desenvolve durante todo o filme é que o Leonardo DiCaprio tem cada vez mais ir mais para fundo do subconsciente do rapaz e cada vez mais para fundo, porque isso foi um trauma de infância, foi um trauma que deve ter sido repetido várias vezes, o pai depreciando a capacidade dele,
humilhando ele, o pai não acreditando nele, não apoiando ele. Então, isso ficou muito profundo no subconsciente, a pessoa não consegue entender o que acontece, que é o que eu percebo muitas vezes com os meus clientes, né? Eles chegam com uma dor, chegam com um incômodo, tô triste, não sei porquê, tô ansioso, não sei porquê, sou frustrado com os resultados da minha vida, não sei porquê, e fica aquele não sei porquê, né? Por quê? Porque é inconsciente, é profundo, e o peão é a gente tomar consciência da realidade. O que que é real? O que está acontecendo agora? A humilhação que você está vivendo agora, ela é real ou ela está pesada porque faz um link com o passado? Está linkada com o inconsciente. Então vamos acordar, vamos ouvir Edith Piaf, né? Vamos pensar como a música de Edith Piaf, né? Que o passado passou, temos que ter consciência dele. Não é enterrar o passado, ele precisamos da consciência do passado para que a gente possa construir um futuro diferente. Mas se fixar nesse passado, se vitimizar com esse passado e ao mesmo tempo ficar ali remoendo em lamentações, em choros e vitimizações, em travas, é uma coisa que nunca vai levar a nada, e por isso que o filme fala que a gente vai se tornar um velho arrependido e reclamando de tudo. E isso é muito básico. Eu diria que é mais fácil cair neste caminho do que no caminho contrário. Por isso que para sair deste padrão e girar o peão e entender o que é real, se eu estou sendo assediada agora realmente, ou se o assédio que eu vivo agora é pequeno e se tornou grande porque ele se soma com muitos outros assédios que eu vivi. É um profissional que tem que ajudar. E é um profissional da psicologia, porque nós estamos falando de um problema de doença mental, seja depressão, seja ansiedade, seja abusos, são problemas psicológicos e somente um psicólogo pode ajudar. Temos no mercado várias especialidades profissionais. Temos no mercado, às vezes, até pessoas que se formaram em engenharia, em direito, que fazem pós-graduação em psicanálise, pós-graduação em psicodrama, mas são terapeutas. Eles podem ajudar em algumas questões, mas questões muito profundas do subconsciente, questões muito marcadas e muito traumatizadas, é para psicoterapia. Não é à toa que um psicólogo estuda 5 anos a psique humana. É o psicólogo profissional mais qualificado para fazer um trabalho que auxilia essa pessoa a sair desse padrão repetitivo, né? Que é como um peão que roda e não para de rodar. Ele fica girando, 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 como no filme A Origem. Quando o peão cai, é a hora que a pessoa toma consciência que está acordado. Estar acordado é estar consciente. E a partir daí ter o controle e o domínio de si mesmo, para que possa ter um domínio da própria vida, né? Então, no mês da mulher eu acho muito importante nós mulheres refletirmos sobre isso, porque o assédio que a mulher vive é gigante. A postagem que eu fiz falando sobre o paralelo entre Revolução Industrial e Segunda Guerra Mundial é uma coisa que me marca muito. Aqui em Paris eu estou muito chocada de ver quantos monumentos que homenageiam os heróis de guerra, né? É sempre valorizado os homens, os fortes, né? E as mulheres? E as mulheres cientistas brilhantes que existem por aí? E as mulheres que fizeram a Revolução Industrial? E as mulheres que pariram todos os homens e todos os seres que habitam no planeta? Tudo partiu de uma mulher. Então, nós mulheres precisamos nos valorizar e nos reconhecer para que a gente possa parar esse peãozinho que fica girando no inconsciente, que nos faz ficar sendo vítimas de homens, ficar sendo vítimas de patrões, ficar vítimas de filhos e às vezes até de mães, de mulheres, de patroas, que é uma vitimização de nós com nós mesmas. Enquanto nós não conseguimos reconhecer quem somos, ou talvez contratarmos profissionais qualificados para nos ajudar a elevar a nossa estima, a melhorar, né, a minimizar esses traumas para que a gente possa reciclar esse lixo, fica difícil. A gente cai no que o filme A Origem chama de limbo. O limbo é o inconsciente profundo, é um buraco sem fim.
Para sairmos desse limbo, precisamos de ajuda. É muito difícil sozinho. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco sobre a auto-hipnose, o que a gente pode fazer por nós mesmos. Mas a ajuda é fundamental. E essa ajuda precisa ser de um profissional qualificado na área da psicologia. Não é pós-graduação em psicologia, não. É formação em psicologia. Como se você tem um problema ginecológico, é um ginecologista. Se é no estômago, é um gastro. Se é um problema mental, se é um problema psicológico, é um psicólogo, tá bom? Conte com a minha ajuda, o que eu puder ajudar, que eu tô super afim de ajudar quanto mais pessoas e pretendo criar um movimento maior em relação a isso, que não vai ser só essa palestra que eu fiz, não. Vocês vão ouvir mais coisas que eu pretendo fazer para que a gente possa se dar as mãos, se unir e nos fortalecer, né? A gente tem feito tanta coisa bacana. Imagina, se arrastando por aí, com muita gente atrapalhando. Imagina a hora que a gente conseguir ficar de pé, todas de mãos dadas, o que a gente não é capaz de fazer? Para dar mão aos homens também, para ajudar aos homens também. Não é para fazer o movimento contrário que o machismo fez. É fazer um movimento de união, de igualdade, de todos que somos iguais. Brancos, pretos, com perna, sem perna, com olho, sem olho, sexo feminino, sexo masculino, que acredita em Deus, que não acredita em Deus, todos são iguais. Só que cada um a sua forma, cada um do seu jeito, tá bom? A gente vai se falando ainda mais. Um grande abraço.